Olá pessoal, neste vídeo eu vou propor uma reflexão para você. Eu vou falar da vida como se fosse um jogo. Vamos chamar isso de jogo existencial. Claro, não é um jogo contra ninguém, não é um jogo para vencer o outro, mas um jogo a favor de você mesmo. Espero que você goste e possa aproveitar de alguma forma essas ideias que eu vou compartilhar aqui. Se gostarem do nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva, marque o sininho aí para receber os nossos vídeos em primeira mão. Nestes 25 anos de atendimento clínico como psicólogo, eu percebo que grande parte das pessoas sente a necessidade de ter uma referência de como viver a vida de uma forma segura e serena. Não é fácil, porque a vida não vem com manual de instruções. Nós não fomos à escola para aprender a viver, certo? Certo, mas há considerações a serem feitas, né? A vida não tem, claro, um manual com regras escritas, né? A família, os pais não passam isso pra gente. Mas a gente tem algumas regularidades na forma de funcionamento do nosso corpo que pesquisadores descobriram na nossa relação com o mundo, com a natureza, cuja compreensão e incorporação, adaptação, pode nos ajudar muito a viver melhor. A gente tem que lembrar que a vida não tem um ensaio geral, né? A vida é para valer, como dizia Vinícius de Moraes naquele Samba da Bênção, né? Que eu gosto muito. O que acontece não desacontece. E a gente sempre paga, queiramos ou não, o preço das consequências das nossas escolhas, né? Dos nossos comportamentos. Eu vou comentar aqui para vocês alguns aspectos que eu considero importantes ao refletirmos sobre isso, né? Claro que eu não pretendo esgotar aqui, nem equacionar esse assunto, né, mas simplesmente esboçar um raciocínio com alguns aspectos incompletos, é claro, mas incitantes, né, que possam de alguma forma ser provocadores para vocês. Nenhuma regra serve para todo mundo, embora haja regularidades filogenéticas que sejam impiedosas a todos nós. Um primeiro aspecto é saber o que queremos e onde podemos chegar. Questionar se o que você faz e planeja faz parte do que você realmente deseja e precisa. Entender as fases do jogo da vida e em que qual parte do tabuleiro você está fará toda a diferença para viver melhor. Há um momento para tudo debaixo dos céus, né? Dependendo da sua idade, da maturidade, as necessidades são diferentes. E é importante entender se o que você pensa precisar realmente você precisa. Outra questão importante é saber sobre as suas rotinas, sobre o seu dia a dia. É muito importante a gente desenvolver um repertório de comportamentos encadeados no sentido de estabelecermos padrões, de termos referência do que fazemos, do que nos traz consequências positivas. Fazer o que a gente gosta e tem algum ganho com isso é estrutural para a vida. Como disse Bob Dylan, gosto muito dessa frase, ele diz assim: um homem é um sucesso se ele pula da cama de manhã e vai dormir à noite, e nesse tempo ele faz o que gosta. E é muito diferente você viver uma vida onde você realmente tenha comportamentos, né, que sejam consequenciados e que te façam se sentir bem. Outra questão é como você lida com o seu corpo ao longo do tempo. Como você se cuida, né? Como você investe as suas energias nas contingências em que vive. Tem uma história que eu gosto muito e que eu aprendi com uma cliente, que diz assim: imagina um moedor de carne, daqueles que a gente roda, né? Uma manivela assim, moe a carne. Se esse moedor for novo e você colocar umas pequenas pedrinhas nesse moedor, ele vai funcionar e até vai moer essas pedras, enquanto ele estiver novo. Mas ele vai se desgastar rapidamente porque ele não foi feito para moer pedra e sim carne. Assim é a vida. Veja o que você está moendo no seu moedor. Será que você está se desgastando muito? O que será que você está fazendo com a sua vida? Outro aspecto, gente, é refletir sobre o que os estoicos, né, chamam daquilo que a gente não pode resolver. O que a gente não pode resolver está resolvido. O que a gente pode mudar, a gente tem que tentar mudar. Às vezes, a gente nada contra a corrente para chegar num lugar que talvez a gente nem precisasse. E às vezes a gente fica escravo de projetos
que a médio e longo prazo não nos levarão a nada, a lugar nenhum. Saber discriminar o papel das consequências dos nossos comportamentos foi, talvez, gente, a descoberta mais importante da ciência da psicologia no século passado. Entender os nossos sentimentos como subprodutos nobres, às vezes nem tanto, né? Das contingências que a gente vive, é fundamental para que a gente possa mudar o que a gente sente. Se o que a gente sente, a gente não deve sentir. Assim, a gente entender a função do nosso repertório, desde da convivência com as pessoas no trabalho, até tudo que a gente faz de um modo geral, relação com os amigos, é parte fundamental desse chamado, dessa ideia do jogo da vida. Afinal, as consequências das jogadas de hoje são colhidas inexoravelmente em algum momento da vida, Nós somos nossas escolhas em última análise. Nesse jogo da vida, uma das habilidades mais importantes é saber dizer não. Saber dizer não para o que não nos faz bem é super importante. É muito alto o preço que a gente paga pela escolha de ser escolhido. Quem não aprende a fazer suas próprias escolhas com autonomia, não vive como gostaria. Outro aspecto desse jogo da vida existencial, esse jogo existencial, é aprender a perder quando for funcional. Às vezes é preciso perder agora para a gente ganhar depois. Ter uma estratégia no jogo da vida é parte fundamental para a gente chegar onde a gente quer. Controlar as emoções é outro aspecto muito importante, mas não é fácil, Mas pensar que é importante entender que o que sentimos e o que nos faz sentir e o que a gente faz com isso. Porque às vezes é mais fácil a gente notar o que a gente sente ao fazer algo do que entender e notar o que nos faz sentir o que a gente sente. Mas o maior compromisso da vida da gente deve ser com a gente mesmo. Assim, muitas vezes é preciso questionar se o que a gente sente, se o que sentimos, deveríamos sentir. Não são questionamentos fáceis, é claro, mas são necessários muitas vezes para que a gente tenha capacidade de melhorar a nossa própria vida. Outro aspecto importante é simplificar a vida. Isto tem a ver com as nossas necessidades reais que eu mencionei aí no início do vídeo. É certo que a maioria de nós poderia viver com bem menos do que tem, ou em condições mais simples, talvez. É a ideia do minimalismo que está aí, agora tem estado até mais na moda, A nossa história de privação geralmente controla o que a gente deseja, mas é preciso um certo autoconhecimento, entender como você se transformou em quem você é, para mudar a vida, se for o caso, e a própria autopercepção. Uma boa terapia pode ajudar muito nisso. Viver não é fácil. Envolve batalhas, enfrentamentos importantes, Gosto muito de uma frase que diz assim: alguns subterrâneos da vida você terá que atravessá-los sozinho. Realmente, às vezes fugir das coisas pode ser funcional e relevante, esquivar de algumas coisas, mas enfrentar também se fará necessário, em grande parte das vezes. Ter disciplina, coragem, é um papel fundamental na nossa praxis, Se sentir amado, respeitado, valorizado no jogo da vida tem um valor muito especial. Mas isso vai depender muito do seu repertório e das habilidades comportamentais que você tiver desenvolvido. A questão é descobrir o nosso valor para não precisarmos tanto de referências externas somente. Você vale para você o mesmo que vale para mim? Será? Não precisamos ser importantes para os outros, mas para nós mesmos. Se sentir grande é mais importante do que se fazer grande. E às vezes as pessoas se fazem, mas não se sentem grandes, importantes, especiais. E para ser respeitado é preciso se fazer respeitar. Ninguém respeita quem não se faz altivo de alguma forma. A vida é muito curta, gente? Para a gente aprender tudo que a gente precisa para viver bem, cometer poucos erros. Portanto, viver está acima de qualquer teoria. Mas algumas ideias podem ajudar. Espero que vocês tenham aproveitado alguma dessas ideias. E a gente não pode esquecer que perdoar e ter paciência são perfumes existenciais. Mas esses são assuntos para um outro vídeo. Teremos muitos outros vídeos ainda. Curta o nosso canal se você gostou. Faça comentários, sugestões aí no nosso vídeo. E até breve.